Os influenciadores Mayra Card e Thiago Nigro anunciaram que o regime de bens escolhido para o casamento foi o da comunhão universal de bens. Mas você sabe quais são e como se diferenciam os regimes de casamento? E sabe que em alguns casos há a necessidade de se fazer um pacto antinupcial? Vem que eu te explico. A preparação para o casamento ou mesmo para oficializar a união estável envolve muitas etapas emocionantes. Entre elas, há uma que é indispensável, a escolha do regime de bens do casal. Quando o casal escolhe o regime de bens, também chamado de regime de casamento, eles manifestam como ficará o patrimônio adquirido e a sua administração durante a relação e também em caso de divórcio ou viuvez. A legislação civil brasileira estabelece diferentes modelos de regimes de casamento e eu vou detalhar cada uma delas aqui. Acompanhe! A primeira é a comunhão parcial. Nesse regime, todos os bens adquiridos pelos cônjuges durante o casamento pertencerão a eles. E os bens que cada cônjuge possuía antes do matrimônio, bem como aqueles que forem adquiridos na constância do casamento, seja herança ou doações, continuam sendo propriedade individual de cada um. O segundo regime é o da comunhão universal. Nesse, todos os bens do casal adquiridos antes e durante o casamento passam a fazer parte do patrimônio comum, incluindo doações e heranças. Assim, em caso de separação conjugal, tudo é dividido igualmente, inclusive as dívidas. E essa foi a escolha do Thiago Nigro e da Mayra Card, que falei no início desse vídeo. O terceiro regime é o da participação final nos aquestos, que são os bens adquiridos durante o casamento, porém de forma individual. Assim, se o marido comprou um apartamento, pertence somente a ele. Se a mulher comprou o carro, pertence somente a ela. Em caso de divórcio, todos os bens adquiridos após o casamento são divididos igualmente. Outro regime é o da separação convencional de bens. Nesse regime, os bens adquiridos pelos cônjuges antes e durante o casamento não entram na união. De acordo com o artigo 1688 do Código Civil, os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal de forma proporcional aos seus rendimentos e bens, à exceção quando estipulado de forma diferente no pacto antinupcial. E, por fim, temos a separação obrigatória de bens, que é obrigatório em algumas situações. Veja só, casamento de pessoas com mais de 70 anos, quando um ou ambos os noivos não poderiam se casar por motivo de divórcio ou viuvez, pois ainda não houve inventário partilha dos bens. Se o casal precisa de autorização judicial para casar, mais comum no casamento de menores de idade que não tem consentimento dos pais. Mas você deve estar se perguntando, afinal, para que serve o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é obrigatório em praticamente todos os regimes. A exceção está no da comunhão parcial de bens, que por sinal é o mais adotado no Brasil. O pacto antinupcial é um documento feito no cartório de notas, inclusive de forma online. E nele os noivos aceitam os efeitos do regime escolhido, podendo estabelecer ainda outros encargos e obrigações. Reforço em dizer então que, quando não houver pacto antinupcial, entende-se que foi escolhido o regime da comunhão parcial de bens. Por fim, independente da escolha do regime de bens adotado, é possível a alteração do regime mediante autorização judicial por meio de pedido motivado de ambos os cônjuges. Agora que você já sabe como escolher regime de bens, avalie cada opção cuidadosamente. É a hora de um diálogo aberto e, caso ainda tenham dúvidas, consulte um advogado especialista. Se essas informações forem importantes para você, curta e compartilhe, assim saberei que estou colaborando e que mais pessoas terão acesso aos conteúdos.